Olá pessoal, então vamos iniciar essa série de vídeos que eu estarei postando aqui no feed do Instagram para vocês conhecerem um pouco do universo de L'Oréal Profissional. E claro, não poderia deixar nesse início dos vídeos de falar sobre a revolução de Magirel. Então a Magirel, ela que foi lançada em 1978 pela marca L'Oréal Profissional, agora vem de cara nova. Então a gente tem um pack designer bem diferente, bem revolucionário, bem moderno, né? Além disso, mais sustentabilidade, porque a embalagem ela diminuiu. Vocês podem ver que a caixa ela está menor, então ela diminuiu 1 tonelada de papel. Então L'Oréal, além de trazer a Magirel com esse design maravilhoso, ainda também está sendo sustentável. Bom, como uma das dúvidas mais frequentes é sobre as nuances, sobre as numerações de L'Oréal Profissional, antes de iniciar falando sobre isso, eu vou primeiro falar sobre os reflexos de L'Oréal, então que vão do 1 até o 8. Então começando pelo 1 é acinzentado, então o reflexo número 1 ele é o acinzentado, que é correspondente à cor azul. O reflexo 2 ele é o reflexo irisado, que é o roxo. O 3 é o reflexo dourado, que é correspondente à cor amarela. O 4 é o reflexo acobreado, correspondente à cor laranja. O 5, dentro de L'Oréal Profissional, é o acaju, que é uma mistura do laranja mais o roxo. O 6 é a cor vermelha, né, que é correspondente também à cor vermelha. E nós temos também o 7, que é o metalizado, que é correspondente à cor verde mate. Nós temos o 8, que é o nosso marrom, que é correspondente à mistura da cor verde mais a cor roxa. Ou seja, o nosso marrom ele é um marrom frio, diferente das outras marcas. Então fique ligado e estude bastante os reflexos para que nós possamos trabalhar as nuances de L'Oréal Profissional. Bom, agora que você está familiarizado com os reflexos de L'Oréal, do 1 até o 8, vamos falar sobre as nuances. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma nuance 6,34. Tá? Então, é um louro escuro dourado acobreado. Tá? Então, o número que eu tenho antes da vírgula, ele é a altura de tom, que é uma escala universal que vai do 1 até o 10. Tá? Logo após a vírgula, a primeira numeração após a vírgula, eu tenho o reflexo principal. E o segundo número após a vírgula é o reflexo secundário. O reflexo principal, como o nome mesmo já diz, ele é principal, ele é o dominante, o reflexo dominante na nuance. Já o reflexo secundário ele serve para duas coisas. Tá? Ele serve tanto para intensificar o meu reflexo principal, quanto para neutralizar o meu reflexo principal. Por exemplo, nessa nuance, onde eu tenho o reflexo principal dourado e o reflexo secundário acobreado, o dourado ele é mais suave do que o laranja. Então o laranja está fazendo o que nessa nuance? Está intensificando. Já, por exemplo, se eu tivesse um 6,32, onde o reflexo secundário seria uma cor fria, tá? Ele está neutralizando o meu dourado. Então ele ia fazer o que? Neutralizar. Então o reflexo secundário, tá? Ele serve tanto para intensificar quanto neutralizar o meu reflexo principal. Deu para entender? Então vamos lá. Agora que nós já falamos sobre o que é reflexo principal, reflexo secundário e conhecemos todas as numerações dos reflexos de L'Oréal Profissional, vamos falar sobre uma nuance que surge muita dúvida quando se fala nela, que é quando nós temos duas numerações iguais depois da vírgula. Tá? Dentro de L'Oréal Profissional, o que acaba confundindo muitos profissionais, quando nós temos dois números iguais após a vírgula, nós temos uma nuance profunda, ou seja, uma nuance com profundidade, diferente de uma nuance intensa, que muitas vezes o profissional ele adquire uma nuance de L'Oréal Profissional com dois números após a vírgula, achando que é uma cor intensa, mais vibrante. E não é assim. Acontece muito com a cor vermelha. Por exemplo,
o profissional vai buscar o 666 procurando um vermelho intenso e acaba adquirindo o vermelho profundo, ou seja, o vermelho mais fechado. Exatamente o contrário do que ele buscava, que era o vermelho aberto. Então, dentro de L'Oréal Professionnel, toda vez que tiver dois números iguais, dois reflexos iguais após a vírgula, eu tenho uma nuance profunda, pensa em profundidade. E quando eu tiver o 0 como reflexo secundário, ou seja, 660, por exemplo, eu vou ter uma nuance intensa. Então, o 0 como reflexo secundário, eu tenho uma nuance intensa. Dois números iguais, dois reflexos iguais após a vírgula, eu tenho uma nuance profunda. Então, fica a dica. Outra dúvida frequente é como, por exemplo, nesta coloração, 6,07, quando o reflexo principal é o 0. Então, quando nós encontrarmos o reflexo principal como 0 em L'Oréal Professionnel, a nomenclatura correta é natural. Por exemplo, nessa nuance eu tenho um louro escuro natural metalizado. E qual é o papel do 0 como reflexo principal? É deixar mais suave o meu reflexo secundário. Isso mesmo, mais suave ainda, né? Então, nós encontramos muito reflexos naturais, principalmente nos tonalizantes, como de Richesse e de Alight, porque nós precisamos de uma suavidade bem maior para que esse produto seja aplicado diretamente após a mecha. Então, nunca esqueça que quando o 0 é o reflexo principal, ele é uma nuance natural. Então, por último, eu vou falar sobre algumas curiosidades de Majirel. Por exemplo, 7.3, os nossos dourados, tá? Todos os dourados de Majirel, eles são conhecidos como fundamentais douradas. Por que fundamentais douradas? Por exemplo, uma cliente, ela tem brancos, né? Ela tem uma porcentagem grande de brancos e ela colore os fios com 7.4, com acobreado. Normalmente eu utilizaria o 7.4 mais a fundamental 7 para fazer a mistura para a cobertura de brancos. Só que o que aconteceria? Esse 7, essa fundamental, ela ia abafar um pouco do meu reflexo, né, da luminosidade do acobreado. Então por isso que eu tenho as fundamentais douradas. Então eu posso fazer a mistura do 7.4 mais o 7.3, que vai dar a luminosidade que a cliente deseja e mais essa cobertura de até 100% dos brancos. Fica essa dica. Então a última dica é para você nunca esquecer que após utilizar as nuances de Majirel e fazer a coloração da sua cliente, sempre tratar o fio dela com Vitaminocolor Resveratrol. Eu vou estar falando nos próximos vídeos também sobre esse grande tratamento pós-coloração. E claro, sempre oferecer para sua cliente a manutenção, porque isso vai prolongar a durabilidade da cor e também vai fazer com que ela se sinta muito satisfeita e mantenha sua cor brilhante e vibrante. Até o próximo vídeo e um grande abraço! A nova embalagem tem um número na frente. É muito mais fácil de encontrar. É super moderna. É muito importante ser sustentável. Definitivamente estamos fazendo a nossa parte. Eu amei.